Essa questão de IVA mais caro. É imposto mais caro. Imposto mais caro para quê? Para quem paga imposto, que é o povo, é o pobre. Ponto. Ah, a gasolina ia baixar. Lembra que a gasolina ia baixar? Sim. Lá quando ele estava fazendo. A gasolina ela ficou 11,8% mais cara desde o início do governo. Tá? 11,8%. O combustível encareceu em todos os estados, sendo que 7 registraram um aumento superior a 15% em comparação à última semana do ano passado. Bom, esse aumento ocorreu em função da volta da cobrança de impostos, que estava desonerado o imposto, e também por conta desse mexe-mexe da Petrobras, né, que ia pôr até fiscal de bomba, ia ressuscitar o fiscal do Sarney, mas não deu certo, porque encareceu tudo. O Brasil está endividado, quase 45% das famílias não tem como pagar sua dívida, tanto que hoje começa o programa Desenrola. E esse programa Desenrola, tá? O Ciro Gomes ele tem uma opinião bastante forte sobre ele. O que ele diz, né? O Ciro Gomes, que prometeu retirar os brasileiros do SPC, foi uma plataforma de campanha que ele tinha. Ele disse que o programa é bom para os bancos. Vou abrir aspas para o que disse Ciro Gomes. Tem cheiro de picaretagem grossa. Estatização via garantia do Tesouro de débitos que não valem muito e juros tabelados de quase 27% ao ano para o valor renegociado. Só é bom para os bancos, então. Para se ter uma ideia, o perdão de até R$100 só suspende o registro no SPC, mas não cancela o débito. Chega a ser chocante. Lula não decepciona. Fecho aspas. Então a gente vai ter uma reforma tributária que vai aumentar imposto, a gasolina já aumentou, tem gente que já se endividou com carro popular, não vai ter dinheiro para pôr a gasolina, o desenrola, segundo o Ciro Gomes, é picaretagem, e para completar esse cenário, né? Para completar esse cenário de caos, né? O IBC-BR, considerado a prévia do PIB, que foi divulgado hoje pelo Banco Central, registrou queda de 2% em maio na comparação com abril. Esse foi o pior resultado já registrado para o mês em 5 anos. Também foi o pior desempenho em um mês desde março de 2021, quando o tombo foi de 3,5% em razão da pandemia. Esses resultados ficaram bem abaixo das projeções do mercado financeiro, que esperava uma ligeira queda, né, para esse período. E aí, corram para as colinas? As projeções do mercado financeiro. Enquanto isso, também. O pessoal lá em Versailles, né? O pessoal em Versailles está ganhando a beça. Aviãozinho do Silvio Santos. Enquanto isso, o Congresso fechou e tirou férias. Exatamente. E a turma em Waterloo, né? Na Bélgica, curtindo. Mas olha... E o povo só na rima. De Waterloo. Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma avaliação aqui do PIB. Realmente veio essa notícia de que a expectativa do mercado, ainda mais depois desse último trimestre, que foi de recorde, né, de PIB do país. Claro, majoritariamente por conta do agronegócio, mas foi um PIB muito relevante do país. Era expectativa, tinha subido, mas não foi tão alta, mas é um mês isolado. Eu costumo falar, quando a gente faz avaliação lá na empresa que eu trabalho, olhar um mês isolado, ou você corta os pulsos ou você gasta dinheiro adoidado, né? Você tem, claro, que ver um fluxo. Um mês pode indicar alguma coisa que se precisa alterar, mas você tem que analisar um fluxo sempre maior. A expectativa do PIB para o ano como um todo é ainda melhor do que se esperava. É claro que assim, o PIB do Brasil é sempre medíocre. Para a gente ver um PIB igual o chinês, ou pelo menos tempos ruins de China, 7%, tá longe. A gente se contenta com PIB de 2%, solta rojões. Mas a expectativa, pelo menos, não é de queda, né, do PIB, é de relativo aumento. Só que aí o desenrola entra nesse assunto do PIB. Por quê? De uma forma ou de outra, esse programa, aliado a outros movimentos do governo, ele é, de certa forma, importante, porque a pessoa que tem renda mais baixa, para
para ela conseguir voltar a fazer qualquer tipo de movimentação na economia, comprar casa, comprar carro, ela precisa estar com o nome limpo, e a pessoa que é mais pobre só tem um nome, né? Então, de certa forma, ele é importante, só que ele tem que ser, é claro, aliado com uma boa reforma tributária, que a gente está com medo do que vai sair do Senado. O próprio arcabouço fiscal ainda não foi 100% fechado, mas já mostra um certo caminho aí do governo. Mas vai voltar para a Câmara, arcabouço vai fiscal. voltar, que a gente então, também não tem nada. Na verdade, nós não temos nada. Porque a parte que eles discordarem volta, né? Mas a meta da inflação... A reforma tributária também vai. Vai voltar, o Senado vai reformar isso aí inteiro. Né? A simplificação, a gente está falando, pegamos 5 impostos, fizemos 2. Simplificação de nada. E um desses 2, na verdade, são 5. Então, de 5 impostos, fizeram 6. Porque o ICMS... eu vou te falar. Pegaram o ICMS e o ISS do Estado do município, de 2 fizeram 1, o IBS. Né? Tem o IBS, tem o IBS especial, né, que é o com desconto. Aí tem o IBS dos nocivos. Aí tem como tabaco, bebida, aí tem o IBS ambiental. Tá? E ainda tem as alíquotas a critério dos governos dos estados. Então eu tenho 5 categorias de IBS. Entendi. Não, e Pavinato, o problema... Olha que genialidade, nossa simplificação pegou 5 e fez 6. E agora que o assunto está esfriando... Sem retirar o direito dos estados e municípios criarem os seus... Não, e agora que o assunto está esfriando... É o que eu falei, o IBS é 5º ainda. A gente vai ver se o Senado não vai incluir mais indústrias aí para dar mais desconto ainda. E quando você incluir, vamos dar desconto para essa e aquela indústria, é o povo que tem que pagar a diferença. E aí não tem regra, porque é só exceção. A regra é a exceção. Exatamente, essa preocupação. Quando o assunto esfria, eles colocam os jabutina no meio. A única coisa que eu acho que realmente tem que ser prestigiado e precisa ser revisto é o setor de serviços, que realmente nessa questão... E detalhes, meus amores. É o que... A alíquota vai ser definida por lei complementar. Ainda está por vir. Sim. Não, mas não tem que setor nenhum pagar. Por esse mesmo Congresso. Essa reforma é só o morango, queridos. Mas vamos só falar, eu só queria falar em relação aos combustíveis. Deixei para falar por último. Vale lembrar... Esse que eu ainda não falei. Cuidado, então, toma cuidado. Fala primeiro. Não, pá. A questão dos combustíveis, vamos lá. A gente voltou com a oneração, né? Quer dizer, aquela farra do boi lá do Bolsonaro para se reeleger, que o ano passado foi lá e desonerou os combustíveis, né? A gente teve que voltar. O governo Lula ainda manteve por 6 meses, né? Os 2 primeiros meses desse ano, mas em março a gente voltou com a oneração dos combustíveis, porque alguém tem que pagar a conta e tinha que ser o combustível. A gente não podia ficar usando o que estava perdendo de recolhimento no combustível, a gente estava repondo de outra forma. Aí então, não fechava aí ele dá desconto pro carro, não, agora é pra linha branca. Não, mas deixa eu falar aí agora. Que a linha branca no Brasil pergunta pra você. Não, só quero terminar. Você está dizendo que isso decorreu da farra do boi do Bolsonaro? Claro, eleitoreira. Você está brincando comigo? Não, tô falando sério. Agora, eu devo lembrar que João Paulo Prats, né, dia 5 de fevereiro, olha como a minha memória tá boa, o primeiro ato dele foi diminuir o diesel em 40 centavos para as distribuidoras. Então, o diesel... Só isso. O diesel que impacta na nossa produção, nos caminhões, etc., ele foi reduzido, sim, na primeira ação de Jean Paul Prats lá na Petrobras. Aí veio o Lula, o seu Lula e fez o quê? Aumentou o diesel de novo. Bom, vamos lá. Não foi ele. Não foi ele. Foi a Petrobras. Não, foi ele para... Ele reonerou o diesel para fazer o barateamento do carro. Não, ele não fez isso. Foi. Não. Claro que fez. Então, a compensação foi... A compensação, foi isso mesmo. Não, na verdade, foi o pessoal da Petrobras, foi uma pressão da Petrobras por conta da política de preço. Tá brincando, Elaine? Claro que foi, professor. Não é possível. É que fica inviável você fazer uma contra-argumentação quando você se coloca contra a parede e diz aqui não tem parede, e continua batendo nela. Não. Ou seja, você não tem como colocar a culpa no Bolsonaro. Vamos tentar voltar para o início.
Quando teve aquele problema dos combustíveis, o que o Bolsonaro mostrou? Ali ele estava dizendo, puta, isso está impactando na sociedade brasileira. Só tem um detalhe, eu não posso mexer nisso, porque se eu mexer, ali nós temos um problema político colocando numa empresa que é de capital aberto e os investidores não vão aceitar isso. Aí o Bolsonaro fez o seguinte, ele jogou para a sociedade e disse, sabe quem é o grande culpado desse preço? São os governadores que colocam o ICMS lá em cima. Naquele primeiro momento, os governadores se assustaram. Por quê? Porque tiveram que, de alguma maneira, se explicar. Aí, os governadores arranjaram uma saída. O que o Bolsonaro fez? Aí ele pegou e falou assim, mas espera aí, a Petrobras é uma empresa monopolística. Ela não pode estar pensando apenas no lucro sem entender a lógica, mas eu não posso me meter. Se a sociedade brasileira quiser cobrar de alguém, cobre do Conselho da Petrobras. Por quê? Porque ela tem um monopólio e ela está tendo 6 vezes o lucro do que as outras empresas têm. Mas qual foi o governo? Qual foi? Ele foi eleito para isso. Então, é a sociedade que tem que ir lá então, nesse caso, minha querida, você fale a mesma coisa para o Lula. Bom, porque ele foi eleito para entender um processo, não para se meter na Petrobras. E ele está fazendo. Ele fez manobra eleitoreira. Ele fez. Só encerrar então. Deixa eu só encerrar o que o Bolsonaro fez então. Aí o Bolsonaro pegou e disse: onde é que é a minha discordância do Bolsonaro? Já há muito tempo que essa porcaria já deveria ter sido privatizada de verdade e ser aberto o mercado para todas as empresas que deveriam vir aqui no país explorar, participar da exploração, produção e distribuição. Mas não é o caso porque ele estava falando. E o Bolsonaro trouxe, quando ele jogou aí foi uma jogada dele política. Ele disse, então eu vou colocar que a Petrobras, que a Petrobras se justifique para o povo brasileiro. Não sou eu que tenho que me justificar, porque eu não tenho como interferir no preço. Coisa que o Lula está fazendo agora. Quando ele colocou o Jean Paul Prats... Ele não tinha? Mas ele não quis. O Lula, a verdade é que o Bolsonaro não fazia nada, Não brinque. Não faça isso, não brinque com isso. Por quê? Porque isso fica muito bem para um tipo de esquerda limitada, que não tem capacidade de raciocínio. Ou uma direita que não tem vergonha na cara. Mas o Bolsonaro tentou fazer uma série de atividades e ele foi impedido. Não estou dizendo que ele é um gênio. Quem impediu ele? Basta você ver todo o sistema político que estava, como que os governadores trabalharam no período da... Ele tinha total apoio popular. Então, como é que você está... Não estou entendendo aqui a crítica. Quem falou foi o senhor, que ele foi impedido. Quem impediu o Bolsonaro do quê? Ele foi impedido pelo sistema político, ele foi impedido pelo judiciário, ele foi impedido pelos governadores, ele foi impedido por prefeitos. Ele trocou o presidente da Petrobras, né? Peraí, só tem um detalhe. Ele trocou o presidente da Petrobras e disse que não ia interferir. Não, na política da Petrobras eu discordo. Eu vou deixar a palavra para o Capeza agora, porque ele falou que ele ia ser o aqui, ó. Preocupado em defender o Bolsonaro. Eu estou me questionando aqui, o que a gente está falando... deixar que o Bolsonaro seja colocado como sendo o único culpado, porque isso é movimento daqueles que querem arranjar um inimigo, arregimentar todo mundo para passar a mão na cabeça. Por isso que ele está errando agora. Ele é chefe de governo. Por isso acabou de falar que o Lula não pode ir para o exterior, porque ele é chefe de governo. E o Bolsonaro não era chefe de governo. Mas ele trabalhou, O brasileiro não consegue. O brasileiro se esfola. Exatamente. E continua assim, porque todos os políticos usam de forma eleitoreira a Petrobras. Por isso que não tem que ter empresa pública, porque usa professor. Não tem que ter. Desculpa, Carol, perfeito, Carol. Não tem mas que só ter. Que tem um detalhe. Bolsonaro usou, ali nós estávamos numa situação. Ele não estava usando a Petrobras, ele jogou para a sociedade o que estava acontecendo. Se isso trouxe benefícios para ele, trouxe benefícios indiretos, porque ele mostrou quem eram os caras que Mas a isenção do ICMS faz com que os estados tenham menos recursos para aplicar nas pessoas ali dos próximos... Exato. Então não foi uma... Os estados têm menos recursos para aplicar nas pessoas, não é isso, não. Esse acordo com os governadores. Todo mundo usa de forma eleitoreira as empresas Como é que você vai querer que o Bolsonaro faça acordo com os... Já brigaram demais, né? Como é que você vai querer que ele faça acordo com os governadores? Os governadores se juntaram com uma esquerda que estava querendo destruir o país e uma direita que não tem vergonha na cara, se juntaram exatamente para bater no Bolsonaro. Olha que desenho lindo, olha que desenho, olha que rascunho do mapa do inferno. Tá, ó, dia 29 de junho. O governo federal retomou a cobrança da alíquota cheia do PiscoFins. Eu acho engraçado falar PiscoFins. Com um impacto de 34 centavos por litro. Isso tudo resultou no preço médio da gasolina, que ficou acima do preço médio do diesel.
De acordo com a Associação Nacional ANP, né, Associação Nacional de Petróleo, Agência Nacional de Petróleo, o combustível para carros está sendo comercializado a 5,63. Nossa, me fala onde é esse posto, né? O que é um valor 12,4% superior ao cobrado pelo diesel, de 5,01, que abastece caminhões e ônibus. E aí a gente vê que essa cobrança, né, do PiscoFins, né, que foi alterada, está sendo cobrado de uma maneira monofásica, que foi aquele acerto que ele fez com os governadores, todo mundo se lembra, que passou a ser uma tarifa única, e uma tarifa de 1,22, né, superior, R$1,22 superior, que era cobrado em 20 estados. Então já aumentou o imposto para todo mundo aí. Aí agora a gente está vendo uma reforma tributária que o governo está patrocinando. Se não tivesse patrocinando, não tinha derramado aquele monte de emenda no dia da votação. Sim. Aí a Secretaria Especial do Bernardo Api não apresentou número até agora. É uma questão de fé que vai melhorar. Vai melhorar. É questão de fé. Sim. Porque o IPEA falou que vai aumentar. Sim. A Associação de Supermercadistas disse que vai aumentar. A Associação de revendedoras de automóvel diz que vai aumentar. O escritório do Bichara, que é um baita escritório de tributário, diz que vai aumentar. Informalidade vai aumentar. Todo mundo trazendo número dizendo que vai aumentar. Só o Haddad aí vem o Haddad e o Bernardo Api, igual o Benato Salu, falando mais fortes são os poderes de Deus. Não é? Sim. E aí você simplificou, fez um imposto único, você simplificou de 5 para 6. Qual é a razoabilidade? O que a gente pode esperar desse país, meu Deus do céu? E vale falar só para completar a Petrobras, que é algo bem perigoso, que na verdade mudou para pior, é a história do paridade internacional do preço, né? Antes, desde Temer e governo Bolsonaro também, a gente sabia como era formado o preço do combustível. Depois dessa mudança da nova gestão, do novo conselho da Petrobras, não tem mais essa paridade internacional. Isso é o que realmente me preocupa. Porque eles falam que tem que considerar outros custos aí, e não é transparente. A gente não consegue entender e não tem uma previsibilidade. Parece que a cada semana o negócio vai mudando. Tinha que ter um colchão, um fundo, para que essas mudanças fossem trimestrais ou, no máximo, bimestrais, para que a indústria, porque o que importa é o preço de combustível, um colchão, um fundo para suportar essas variações do preço do petróleo. Para subsidiar. Para subsidiar os altos e baixos. Aliás, era uma das alternativas que o João Paulo Prat tinha trazido para o Então, mas só que aí ele colocou a formação... Sabe qual é a alternativa? Do preço é completamente... Sabe qual é a alternativa? Não transparente. Privatiza e abre para que empresas venham investir aqui no Brasil. Até fazer. Só que a estrutura é tão ruim que ninguém vem. Mas é essa que é a alternativa, não é criar um colchão. A questão é a seguinte, o governo não pode mais manter subsídios ao preço do combustível, porque ele precisa arrecadar. Ele precisa arrecadar porque está gastando muito. Toda a origem ocorreu lá quando você estourou o teto de gastos, acabou com a política do teto constitucional e se autorizou a fazer gastos acima do limite. Esses já tinham sido feitos também no governo Bolsonaro e durante a pandemia, continuaram a ser feitos aqui, e essa desorganização fiscal provoca um desequilíbrio nas contas e tem que aumentar a arrecadação. E aí você vem com uma reforma tributária necessária, uma simplificação urgente, imprescindível, porque o custo burocrático e com contencioso administrativo e judicial na questão tributária é enorme, isso impacta no preço também, tem que ter uma simplificação, óbvio, mas no meio dessa simplificação vai ter de maneira dissimulada, assim como no arcabouço fiscal se permite de maneira dissimulada a violação do teto, um aumento de arrecadação. O Bernardo Api pode falar o que ele quiser. Essa reforma vai trazer sim, porque o governo precisa aumentar a arrecadação. E ele precisa aumentar a arrecadação porque ele não quer mexer na questão dos gastos. Você está falando a questão da viagem do presidente com R$37 mil uma diária para assistir a coroação do rei Charles. Ora, não é isso que vai mudar, não é esse valor que vai mudar, mas são sinalizações que são dadas na hierarquia da administração lá para baixo de que a gastança está liberada. E você não vem me falar em isenção fiscal, de benefício fiscal, política fiscal,
porque não tem condições de fazer isso. E é isso que está na raiz do aumento do combustível, a volta da tributação. É isso que está acontecendo. E, infelizmente, se nós não tivermos se o Congresso Nacional não criar vergonha na cara para tentar discutir algum tipo de controle fiscal, de controle de gastanças, se ele continuar tendo esse gesto antipatriótico de ficar exigindo emendas parlamentares para resolver a questão no quintal eleitoral dele, em vez de cumprir o seu papel, que é votar de acordo com o interesse do país, nós vamos continuar enfrentando essa situação. Está tudo errado no país, não tem o que fazer. Eu acho que não tem o que fazer com o Brasil. Não, tem. O país tem. Sabe por que o país. Vai fazer o quê? Não, Tem a expressão é a seguinte: não vai pro buraco porque é maior que o buraco. O Brasil é maior que o buraco. O Brasil é muito rico. É muito rico. É muito rico. É um país enorme. É o maior. O país mais rico da América Latina, o país mais rico segundo país mais rico do Hemisfério Sul. Chegamos a ser o país mais rico, fomos ultrapassados pela Índia. Era para ser rico, não é rico. Não, o país é rico. Não é. Por que o país é rico em recursos minerais e recursos. A gente já tinha quebrado. Já teria. O país não quebra. Não quebra porque o país não fecha. Ricos. Sim, mas nós temos que parar de abusar também dessa natureza que o país tem. Nós temos que colaborar, dar uma força pro país também. Exato. Não. Senão a gente já tá igual a Argentina. A gente tem que se apegar a Deus, gente. Tem que se apegar a Deus. Tranquila, se continuar. Anda com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. Aqui na Argentina.